A Polícia Civil de Minas Gerais, na data de hoje, no início da manhã de hoje, né, através das delegacias de Três Pontas, Delegacia de Varginha e Polícia Militar de Varginha, deflagrou então, né, na manhã de hoje, a Operação Caminho Quebrado, né, tendo como objetivo então o cumprimento de 2 mandados de prisão preventiva e 4 mandados de busca e apreensão domiciliar. As investigações, então, elas tiveram início a partir de 2 crimes de roubos praticados no município de Três Pontas, em um curto período de tempo, razão pela qual a equipe de investigadores daquela delegacia diligenciou no sentido de apurar as informações, levantar elementos, né, de informação e de prova, que culminou exatamente na identificação de 2 indivíduos, estes 2 indivíduos residentes no município de Varginha. A operação, podemos, né, considerá-la exitosa. Conseguimos, então, dos 2 mandados de prisão, localizar, identificar e capturar um indivíduo, e o outro indivíduo, né, infelizmente, nos endereços relacionados a ele, ele não foi encontrado, razão pela qual, a partir desse momento, ele passa a ser considerado um foragido da justiça. Pelo que a gente conseguiu apurar, tudo isso está interligado. Então, algumas motocicletas eles utilizam, né, retiram peças, vendem peças, desmancham as motocicletas, e outras eles utilizam justamente para continuar, né, nessa reiteração, nessa prática de crimes. E aí, durante essa operação, esses indivíduos que são autores de roubos, quanto mais nas cidades, né, eles estão ligados também ao tráfico de drogas, inclusive eles têm passagem pelo tráfico de drogas, receptação, roubos e furtos de motocicletas. E hoje, durante a operação, nós, né, junto com a equipe tático móvel, a gente deparou com a situação de flagrante delito de tráfico de drogas. Aqui mostrado para vocês aqui nessa coletiva, né, grande quantidade de maconha, cocaína, crack, balança de precisão e vários aparelhos celulares aí também que foram apreendidos, recolhidos aí, entregues à justiça. Então, dando continuidade, né, a gente aproveitou essa oportunidade da operação que foi deflagrada para poder trazer aqui para a comunidade, para a sociedade varginhense e região, um balanço daquilo que foi feito nesse último mês, né, doutor? Nós tivemos uma crescente muito alta com relação aos números de registros de crime contra o patrimônio violento e destoou daquilo que é uma realidade da cidade, né, e juntamente as forças de segurança, Polícia Civil, Polícia Militar, começaram a trabalhar na identificação e prisão desses autores, né. Então, de todos os crimes registrados, nós tivemos 8 prisões em flagrante, trabalho diuturno e incansável aí dos policiais civis e militares que estão na rua trabalhando na investigação, na localização desses autores, né. E, além dessas prisões em flagrante, nós tivemos também um trabalho da Polícia Civil por trás, que, fomentou com que esses autores presos em flagrante pudessem permanecer presos, né, que então é mais um balanço de mostrar para a comunidade que nós das forças de segurança estamos atento ao à evolução do crime, né, e atentos e prontos para combater esse crime, né. Então, a sociedade pode continuar contando conosco, né, e contamos também com denúncias, né, a gente sempre, aproveita essa oportunidade para fomentar a questão da denúncia, né. Nós temos aí os canais 190 e do 181, que são canais abertos à população para poder dar informações sobre esses crimes, sobre desmanches, né, de motocicletas, sobre, paradeiro desses indivíduos que estão foragidos, né, informações sobre crimes ocorridos em determinados locais. Então a gente conta aí com a parceria da sociedade, em poder trazer essas informações para nós, instituições de segurança, né, das forças de segurança, para que a gente consiga trabalhar melhor as informações e dar esse resultado que hoje a gente está apresentando aqui para os senhores. Como foi dito, a operação hoje é não o fecho, né, mas um término de um momento de apuração conjunta que a gente vem desenvolvendo por conta de um elevado grau de crimes violentos que aconteceram na cidade de Varginha, né, e também na região, né. Três Pontas também teve, a partir dos alvos daqui de Varginha, crimes vinculados, né. Então, com a união, a troca de informações e a conversa que a gente tem nos bastidores diuturnamente, a gente conseguiu, né, em conjunto, trazer a responsabilização, né? A Polícia Militar fez as prisões naquilo que foi possível, e foi possível e muito, né? Na grande maioria, as prisões foram imediatamente realizadas pela Polícia Militar. Naquele residual que ficou de autores ou de crimes não apurados, a Polícia Civil conseguiu
também com troca de informação daquilo que a Polícia Militar já havia angariado, chegar e colocar o autor na cena do crime, porque muitas vezes a gente sabe até quem cometeu, né, mas a justiça, né, exige, e com razão, que a gente coloque a pessoa com elementos e prova na cena do crime. Então essa função da Polícia Civil, nesse caso, foi muito bem feita, né? Então eu venho com alegria aqui trazer essa parceria. Sobre os tipos de crimes, nesse período curto que teve essa elevação, aconteceram dos mais diversos, né? Crimes praticados por um mesmo autor, mais de um crime praticado pelo mesmo autor, né? Contra a farmácia, contra transeunte, contra veículo, e crimes praticados por mais de um autor esporadicamente, né? Esses autores se juntaram, né? E numa demanda ali eles cometeram um crime e foram presos em flagrantes. E tem também o mais rotineiro e que vincula com o flagrante que foi feito hoje, que é aquele que comete o crime de roubo, ele se anima a cometer um crime mais violento por conta de dívida de droga, né? Então a gente entra num ciclo criminoso que a gente tenta combater. Então o crime de roubo está muito vinculado a essa demanda. E o crime dos dois alvos de hoje, que é importante dizer também, foram dois crimes praticados em 3 pontos, né, que geraram as cautelares, mas esses dois autores também são investigados por crime aqui em Varginha, né? Por isso essa união na operação de hoje. E eles são especializados em crimes, em roubos e furtos de veículos moto, especificamente. E eles tendem a fazer aquilo que o Dr. Guilherme bem disse, ou usar esses veículos em novos crimes, ou desmanchar e vender na internet em grupos fechados, né, em demandas que a polícia já teve acesso, né? Então também esse autor, né, que contra esse foragido hoje, ele teve uma demanda onde foi localizado motos semi-desmanchadas, onde a gente conseguiu, a partir disso, comprovar todo o caminho do crime que ele foi feito, né? Então esse autor que está foragido, né, e eu acredito que não passa de hoje, inclusive, essa efetivação da prisão dele, ele é uma pessoa que vinha incomodando demais a sociedade, e vai ser retirado de circulação. Como bem disse a capitã Mona Lisa, não basta só prender, né? Prender é necessário, mas é preciso reforçar e robustecer a prova a ponto deles permanecerem presos e de fato saírem de circulação para que a sociedade tenha uma calmaria. E a prova disso é que, com o volume de prisões que foram feitas, nos últimos 10 dias não tivemos crimes de roubo em Varginha, né? Então a gente vem com satisfação e alegria trazer uma resposta real, concreta e rápida, de crimes violentos que de fato incomodam a sociedade, porque eles foram praticados ou com faca, ou com agressão, ou com arma, e armas foram localizadas nessa ação dos últimos dias. A gente tira de circulação, né, e desanima aquele que eventualmente, porventura, queira cometer crime, ele passa a entender que a Polícia Civil, a Polícia Militar estão unidas e seguirão atuando conjuntamente de maneira eficaz para retirar de circulação.